tá? Só que esses números aí, Petri, que são números de propaganda, tá? É igual eu falei, os caras definiram que era 100 milhões antes, aí depois fizeram até o contrário, escreveram o livro negro do capitalismo, que também definiram o número lá de 100 milhões. Eu falei, pô, os caras estão de brincadeira, é muito mais do que isso. É porque pegaram só o século XX, né? Tem que fazer 5 volumes. Pô, só a Segunda Guerra Mundial. Por que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial é uma disputa por mercado. É? Tu coloca as mortes da Segunda Guerra Mundial no capitalismo? Não é o quê? O que queria a Alemanha e a Itália? Queriam colônias. A partilha da África foi feita deixando Itália e Alemanha de fora. Eles entraram tardiamente. Qual guerra precede a Segunda Guerra Mundial? A invasão da Itália na Etiópia. Porque era o único país africano independente, que não tinha sido dividido entre os outros países. Então, principalmente a Alemanha, a Itália ainda era um país atrasado. Por isso que ela foi atrás da Etiópia. Mas a Alemanha é um país que desenvolveu industrialmente um absurdo nos anos 90 do século XIX, 1890, início dos anos de 1900. Era a indústria mais moderna do mundo, talvez mais até que a da Inglaterra já. Só que não tinha mercado. Porque os mercados estrangeiros estavam todos sob a tutela dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, o que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? É, obviamente, uma tentativa da Alemanha ocupar uma posição dominante no mercado mundial. Que era já, inclusive, compatível com a indústria que ela tinha. Tá? É coisa que vai se desenvolver daqui para frente se a China continuar se desenvolvendo, por exemplo. Você está entendendo? Como é que você traz o capital chinês para os países? Já tem capitais que estão aqui, já tem países que são influentes, que dialogam diretamente com os governos. A possibilidade em qualquer disputa interimperialista, o que é disputa imperialista? São os capitais dos respectivos países definindo a fração do globo que eles vão atuar. Arranca dinheiro de um país em direção ao outro. Ou seja, dos trabalhadores para a empresa e das empresas estrangeiras para as suas matrizes, né? Então, eu não tenho dúvida que a polarização que está dada hoje caminha no sentido de um conflito no futuro. Que ritmo vai dar e tudo, eu não sei, teria que ser mãe de Ná, né? Mas claramente caminha nesse sentido, não há dúvida nenhuma sobre isso, né? A Alemanha invade os outros países, por quê? Porque Hitler era do mal? Porque ele não ia com a cara dos ingleses e dos franceses, vou invadir a França? Ele queria transformar a Alemanha no novo Império Romano. Ele falava isso o tempo inteiro. Qual era o discurso do Hitler durante o seu crescimento inteiro? Era o Tratado de Versalhes. Inclusive, os caras aprenderam com isso. A Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial. Eles não impõem à Alemanha a conta da guerra. Fala, vamos fazer o contrário. Vamos reconstruir o país. Vamos usar o nosso capital para reconstruir o país. Aprenderam com a experiência. Tá? Então, é evidente que as duas guerras mundiais se dão em torno de disputa de mercados. Nunca houve nenhuma dúvida a esse respeito. Isso aí é questionado por teorias da conspiração que ganharam mais projeções recentemente. Mas o ponto não é que essas mortes não foram feitas em nome do capitalismo? Não tinha um cara com uma bandeira assim, capitalismo, aí ele... Mas nunca ninguém fez morte em nome do socialismo, em nome do comunismo. Isso não existe. As pessoas fazem guerras por objetivos concretos. Entende? Isso é discurso de YouTube, PT. Mas quando, por exemplo, o Stalin vai lá e faz o Holodomor lá, não é em nome... Tinha uma massa de camponeses que estavam ali, que estava desenvolvendo um mercado, criando um setor que estava ameaçando ele. O comunismo? Não, ele, não? O Stalin, o governo, o regime, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, e o problema era aquele. Né? A guerras são feitas por objetivos concretos. Você pode até discutir se o comunismo, que se iniciou uma transição que retrocedeu na União Soviética, os aspectos que o constituem não seriam os motivos propulsores, não teriam impulsionado determinadas guerras que vieram depois. Assim como a gente pode discutir se o capitalismo é ou não o que está por baixo dos motivos propulsores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas elas não são feitas em nome de uma abstração. Isso aí só acontece em canal de YouTube. Ninguém faz nada em nome de uma abstração. Tem uma coisa concreta e tem algo concreto que eu quero. E estou indo atrás daquilo. Outra coisa é a propaganda que você faz para poder justificar aquilo. Tá?
Mas são sempre objetivos concretos, né, que foram dados. Houve uma situação específica ali que era absurda, tá? No caso da Ucrânia, por exemplo, tinha uma situação específica colocada, gerou um problema particular, e a saída que o Stalin deu foi essa, em função das cagadas que ele mesmo fez nas décadas anteriores. Quantos milhões você acha que morreu por causa do capitalismo? Rapaz, eu até iniciei essa contabilidade, mas porque eu preciso de tempo para dedicar a isso, porque eu tenho que rever a biografia mais recente, né? Porque a história vai se aprimorando, novos sítios arqueológicos são achados, né? Mas, por exemplo, só aqui na América do Sul, vem toda a discussão populacional. Há quem estima que a população indígena presente aqui, ela caminhava no sentido 100 milhões. E há quem fale que seja 30. A média está ali em 50. O fato é que o grosso foi exterminado. Vários casos de forma deliberada. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos houve uma política deliberada pelo Estado de extermínio dos indígenas em todo o processo de expansão para o leste. Só nos Estados Unidos, a população indígena nesse processo cai de 25 milhões para 2 milhões de pessoas. Só aí é mais de 20 milhões nos Estados Unidos. Tá? Então, esses números vai variar no Brasil, por exemplo, para 4, 5 milhões. Foram muito grandes nos países andinos, onde tinha as populações mais concentradas. Aqui a gente tinha civilizações muito fortes. Vai ter um regime de trabalho em Potosí, na Bolívia, no Peru, de trabalho compulsório, que o cara passava 1 ano, 2 anos dentro da mina. Minas, inclusive, de mercúrio. A maior mina era de prata, mas a prata era usada na extração do mercúrio, que fica onde hoje é a Bolívia, e que eles exploravam o mercúrio no Equador, né? Era tudo Peru na época, né? Mas no Equador, e a prata em Potosí. É milhão de mortos nesses casos também, porque a quantidade de prata que foi explorada por mais de 100 anos ali é uma coisa assim estrondosa. E os indígenas entravam para dentro da mina, ficavam lá durante 1 ano, e quando saía, morria em questão de meses. Contaminação as mais variadas possíveis. Eles colocaram a população inca em trabalho compulsório. A Inca era uma civilização maior do que vários países europeus, em termos de população, de dimensão territorial, de tudo. Né? O mesmo processo vai se dar no México. Então, essa contabilidade, você pode contabilizar 100 milhões só aqui na América Latina. Isso para não falar dos processos mais recentes. Tá? Então, por exemplo, eu fico vendo essa hipocrisia, me dá assim... Você fala, aqui no Brasil, na ditadura militar, eles mataram só 200, 300, 400 pessoas. Eu falo, e quantos liberais morreram? Porque é liberal. Ou conservadores? Me faça a lista, onde eles estão? Você está entendendo? Quantos foram aqui no Brasil? Na Argentina, foram 30 mil em 6 anos. Na ditadura de 77 até início de 83. Mais ou menos 30 mil em 3 anos. No Chile, mais de 3 mil. Assim, todos os países da América Latina. Né? Os vínculos militares, inclusive, entre esses governos, estreitos. Você tem greves, como Iquique, em Potosí, greve de mineiro, de trabalhador da mineração. Que foram assassinadas 3, 4 mil pessoas porque eles fizeram greve em um só dia. Dos bananeiros na Colômbia, mais de 30 mil. Tudo agora, no século XX. Então, os que os comunistas foram, e nesse caso, evidentemente, não são só os comunistas, quando eu falo da greve dos bananeiros ou dos mineiros, é grupo de trabalhadores, pensem eles o que for, só porque estavam lutando. Mas sim, as perseguições no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, era, grosso modo, perseguição a comunistas, né? E quais que houve contra qualquer outro tipo de posição aqui no continente? Né? Desconheço. Pode ter tido um caso de alguém que fez um atentado, você conta no palmo de uma mão. Tá? Eu sei que teve um caso de um grupo que soltou uma bomba. Então, agora, você fazer essas contabilidades gerais assim é coisa de propaganda, você tá entendendo? É coisa de propaganda, porque você tem que fazer uma frase rápida, com um número preciso, e falar, mataram 100 milhões. E nesse caso, 100 é um número que encaixa bem. Sim. Né? É muito fácil chegar no número maior do que isso no capitalismo só no século XX, e é mais fácil ainda no seu processo de desenvolvimento, que foi baseado em sangue, em guerra e violência. Né? Porque se tratou de destruir formas tradicionais de organização social inteiras
para estabelecer o que hoje é o capitalismo, para permitir que tivesse livre tráfico de mercadorias. Então aí é maior ainda. E maior ainda em populações muito menores que a gente tinha antes. O que, queira ou não, é pior, né? A Guerra do Paraguai no Brasil exterminou boa parte da população, mas se matar 90% da população, 40, 50, 60, é desse percentual que a gente está falando nesses processos inteiros, né, que aconteceram. Então eu poderia chutar aqui um número arbitrário, mas você chega em números muito maiores do que esses 100 milhões do livro negro do colonialismo, aí, sem grandes dificuldades. Assim. Só que na América do Sul você chega num número maior, se quiser.